Nós cristãos somos chamados para uma novidade de vida em todas as áreas da nossa própria vida. E nós somos chamados a, com as nossas bocas, professarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E dessa boca também devem ser proferidas bênçãos, devem ser proferidas coisas que edificam os outros, e não coisas que vão trazer, que vão fazer com que as pessoas caiam em pecado, com que as pessoas se desanimem. Nós somos chamados a usar nossas palavras de maneira sábia. É isso que nós percebemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 4. O texto nos diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Aqui nesse versículo nós percebemos como nós devemos de fato viver a vida em relação às nossas palavras. Perceba que o versículo nos diz, e é uma continuação do versículo 3, de coisas que nós não devemos sequer mencionar, imoralidades sexuais e cobiças, no versículo 3. E aqui no versículo 4, por isso que ele começa com nem, porque é uma continuação direta do versículo anterior, de coisas que nós não devemos conversar, ou seja, nem conversação torpe. Não devemos ter conversas que são podres, que não edificam. A ideia da palavra torpe é justamente a ideia de algo podre. É a mesma palavra que Jesus menciona sobre aquela árvore que não dá bons frutos. Aquela árvore é uma árvore torpe, ou seja, uma árvore podre que não serve para dar bons frutos e deve ser arrancada. Aqui o apóstolo Paulo usa a mesma palavra para mostrar que nossas palavras não podem ser palavras podres, palavras que não edificam, palavras que desanimam. Nós devemos aproximar as pessoas de Deus pelas nossas palavras, pelo que nós dizemos. E isso é muito importante. Nós devemos levar em alta importância e consideração o que nós falamos. Não deve ser algo que nós devemos simplesmente achar que é normal ou corriqueiro. Não. Devemos entender que nossas palavras devem fazer total sentido para as nossas vidas e devem ser usadas da maneira mais sábia possível. Nós não podemos usar nossas palavras de maneira a desobedecer a Deus, a nos afastar de Deus. Nós não podemos fazer isso. E você percebe que a continuação do versículo ainda nos diz: além de não falarmos coisas que não edificam, nós também não devemos falar palavras vãs. É que Paulo está construindo uma, um ponto em cima do outro para enfatizar cada vez mais. Se não edifica, obviamente que seria algo que é vão, algo que é inútil. E aí a ideia de chocarrices é justamente a ideia de indecência. São conversas indecentes, conversas que não fazem sentido para quem tem ao Senhor Jesus em sua vida. Aqui nós devemos ter em mente que nossas palavras devem ser edificantes, não devem ser palavras fúteis, inúteis, mas palavras que edificam, que ajudam os outros, e não podem ser palavras indecentes. O texto ainda continua nos dizendo coisas essas inconvenientes. Isso não convém a nós que somos salvos. Assim como ele diz no versículo 3, como convém a santos, nós devemos nos afastar de coisas ruins e não falar coisas ruins. Aqui no versículo 4 ele também fala sobre isso. Como não convém, coisas inconvenientes, falar coisas que vão trazer desgraça aos outros. Não podemos pensar assim, não podemos fazer isso. A parte final do versículo ele nos diz: pelo contrário, ações de graças. O que é ação de graça? Ou o que são ações de graças? Ações de graças são palavras que nós usamos para agradecer a Deus. São palavras que nós usamos para glorificar a Deus, para fazer com que as coisas apontem para o Senhor. Então, ao invés de simplesmente estarmos reclamando das coisas ao nosso redor, lembremos de agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá, pelo lado positivo, pelas coisas boas e muitas vezes pelas coisas ruins, porque podem fazer parte de uma disciplina e de um aprendizado. Devemos compreender então que nossas vidas devem ser levadas diante do Senhor com ações de graças. Agradecimento é a palavra-chave. Ao invés de usar as palavras para difamar, usar as palavras para diminuir os outros, para desanimar os outros, usemos as palavras como ações de graças. Agradecer a Deus publicamente, em nossas orações, diante de outras pessoas, para as pessoas perceberem
Que nosso coração é um coração grato, não é um coração amargurado, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de intrigas. Não, é um coração que agradece a Deus pelo que ele faz por nós. Assim nós devemos buscar viver, com um coração que serve ao Senhor, com um coração que agradece a Deus. Você tem tido o coração grato diante do Senhor? Suas palavras são de gratidão? As pessoas percebem que você é alguém grato ao Senhor? Devemos levar em conta que Deus estima pelo nosso agradecimento. Em outra parte das Escrituras, o próprio apóstolo Paulo diz: agradeçam ao Senhor constantemente, em tudo dai graças. Devemos entender que isso faz parte da vida cristã, porque tudo que nós recebemos provém de Deus. Nós devemos agradecer porque Ele é providente. Ele nos providencia as melhores coisas possíveis. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós devemos entender que nossas vidas devem ser guiadas pelo agradecimento, ao invés de usarmos nossas bocas para diminuir, para não edificar os outros, para ter conversas indecentes. Usemos nossas palavras para agradecer a Deus, para edificar o nome do Senhor diante das pessoas. Assim nós viveremos de maneira mais grata a Ele. Nosso coração será mais sincero diante do Senhor e nós estaremos mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra tenha abençoado sua vida. Deus te abençoe.